O que está acontecendo? Agora deu, Lânia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou só esperar mais um minutinho aqui para ver se tem mais alguém que vai entrar, tá? Mais uns 5 minutinhos a gente começa, tá? Boa noite, gente. Só um minutinho que nós já vamos começar, tá? Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês, né? Depois de quase 4 meses da gente separados. Fique à vontade para quem quiser ligar a câmera para a gente se ver um pouquinho, tá? Quem quiser ligar, pode ligar. Quem não quiser, continue aí, né? Fica a critério de vocês. Agradecer por vocês permitirem estar entrando na casa de vocês, né? Dessa maneira diferente. A gente está acostumado com reunião na
escola, agora é reunião cada um na sua casa, e que a gente possa, então, nesse momento agora, pontuar tudo que está acontecendo e caminhar nessa reunião juntos. Aí eu peço que vocês permaneçam com os microfones desligados, e no final da minha fala, eu abro caso alguém tenha alguma dúvida, queira pontuar alguma coisa, tá bom? Eu vou abrir aqui minha apresentação. Vamos lá, eu gostaria da gente começar essa nossa reunião com a oração da serenidade. Aí eu vou ler com vocês, a gente nesse momento de reflexão, a gente vai acompanhando juntos. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Então, que Deus nos abençoe nesta noite e nesse momento que estamos vivendo. Os objetivos da reunião, gente. Primeiro, analisar o cenário da educação infantil, né? Eu quero pontuar para vocês como as coisas estão. O retorno da pesquisa sobre o ensino remoto, que a gente enviou por e-mail para vocês, pela Agenda Edu. A preparação para as aulas presenciais. Responder as perguntas enviadas por e-mail. E pontuar o trabalho pedagógico com a fala da coordenadora pedagógica, que vai ser a Giovana, que vai fazer esse segundo momento com vocês, tá? Primeiramente, a análise do cenário. Para a educação infantil, em especial, vou falar para o berçário, maternal 1, maternal 2 e maternal 3. Não é válido atividades não presenciais para contar como carga horária obrigatória. Então, assim, para a educação infantil, eles não consideram aulas online como carga horária sendo cumprida. Porque eles entendem que para a educação infantil, e muito mais especialmente para os meninos até 3 anos, né, as aulas online, elas não teriam um sentido, porque a criança, ela precisa da convivência, do contato, isso seria muito supérfluo para as crianças menores. Então, por isso que ela não está acontecendo na escola, porque legalmente ela não foi dada pela Secretaria de Educação. Para essa idade, as escolas devem desenvolver orientações aos pais ou responsáveis com atividades lúdicas, recreativas, criativas e interativas, que é o que está acontecendo com a gente nesse momento. Que é toda essa atividade que a Giovana encaminha para vocês. Só um minutinho, gente. Peraí. É porque tem mais pais solicitando para entrar. E eu não estou conseguindo permitir. Então, vamos seguir aqui. Então, assim, o que a gente tem feito, a Giovana tem feito com vocês nas atividades que a gente tem enviando, né? A gente segue o que a Secretaria de Educação nos instrui e nos permite.
Então, como oferecer uma escola completa em um ambiente virtual? Esse é o desafio, porque apreciar pode. Então, a gente tem que fazer o que é possível com o que a gente tem. Então, o que é uma escola completa para a gente? É uma escola que tem um ensino de qualidade, que tem uma formação humana e um ambiente receptivo. Como garantir um ensino de qualidade nesse cenário? Atividades diárias na Agenda Edu, que é aquele quadro que a Giovana encaminha para vocês semanalmente, com atividades propostas para desenvolver com as crianças. Os vídeos de atividades pedagógicas que os funcionários, né, professores e funcionários fazem para a gente estar encaminhando para vocês, para permitir essa aproximação com as crianças, né, para ela rever os funcionários e poder participar de algumas atividades pedagógicas do cotidiano da escola, junto com os funcionários. As aulas online, que aí já não é para vocês, no caso dos até 3 anos não estão tendo aula online. Avaliação diagnóstica também não é para vocês, e readaptação no calendário escolar, que é o que eu já estou fazendo junto com a Giovana, mas a gente não pode fazer nada fechado, porque a gente não sabe quando exatamente as aulas vão retornar. A formação humana. Como é que a gente está trabalhando a formação humana nesse momento na escola? As dicas da Share Baby, para orientar vocês um pouco de como proceder junto com as crianças nessa quarentena. As atividades de integração família e escola, que a Giovana encaminha semanalmente. E a roda de conversa também, que é encaminhada pela coordenação, que a Giovana também vai conversar mais detalhadamente com vocês. O ambiente receptivo. Acesso à coordenação pedagógica constante. Eu, apesar de não estar, né, com a mesma frequência na escola como eu estava, mas eu vou na escola pelo menos 3 vezes por semana. Os pais que precisam conversar comigo, a Giovana também já disponibilizou linhas de contato direto com ela, mas para uma ação de orientação junto com as famílias. Compartilhamento das atividades com a família, a gente tem pedido muito para que vocês darem feedback do que está sendo feito em casa, não só para a gente acompanhar pedagogicamente, mas também para a gente poder compartilhar. A gente tem que aprender a compartilhar as experiências em casa, porque tudo é muito novo para todo mundo. Os vídeos de atividade dos funcionários, que a gente percebeu que para as crianças era importante eles estarem revendo, mesmo que um funcionário que não tem o LNs para serem desenvolvidas, e o drive-thru, que foi que a gente teve para poder fazer, de estar revendo vocês de uma maneira segura e para matar a saudade um pouquinho de tudo isso. Então, uma escola completa. Como ela era? Planejamento estabelecido. A gente já tinha fechado o nosso ano nos organizados. Com a quarentena, planejamento reorganizado. E aí, gente, quando a gente fala de planejamento reorganizado, não é só para 2020, não. O nosso planejamento para 2021, 2022, ele vai ter que ser organizado também. Porque por mais que a gente retorne esse ano e que a gente faça as aulas presenciais, e que entre dezembro até dia 30, que pegue janeiro, o que foi, né, esse tempo parado, né, essa ausência das crianças na escola, a falta dessa interação com as crianças, a gente não vai conseguir suprir isso no retorno. Então, a gente vai repensar nossas atividades para os anos seguintes, que é o que a própria Secretaria de Educação orienta as escolas. As aulas são muito mais. Então, na hora que a criança vai assistir alguma coisa, vocês vão mostrar um vídeo para ela, fazer uma leitura para ela. Oi? Seu áudio está cortando muito. Pode falar. Oi. Seu áudio está cortando muito. Espera aí, só um minutinho, tá? Tudo.
Olha, eu vou continuar aqui, se não tiver bom, vocês me falam, tá bom? Então, agora vocês é que vão criar um ambiente para a criança aprender, né? Então, a gente tinha os ambientes da escola, agora o ambiente de aprendizado da criança é em casa. Então, por isso que a gente pede muita atenção na hora de sentar com a criança para ler um livro, para mostrar um vídeo da professora, para fazer uma atividade do livro didático que está sendo enviado. Porque agora, essa questão, ela depende mais de vocês do que da escola. O professor, ele era o orientador. Agora, os pais e os professores são orientadores. O professor sozinho, principalmente na educação infantil, não dá conta. Então, vocês precisam ter um tempo diariamente, né? Como pede a Secretaria de Educação, para a gente fazer, não deixar que as crianças percam a rotina dela, de vocês pararem um período diariamente, como eram as aulas, né? De segunda a sexta, e parar para fazer alguma coisa com as crianças pedagógicas, que são as atividades que a gente tem enviado para vocês. O conhecimento, a gente tinha que ter um conhecimento digital. Hoje a gente precisa dominar as tecnologias, né? Eu sei que é tudo muito novo para todo mundo, mas essa reunião online vai ser uma necessidade daqui para frente, né? Nesse período. As atividades online, então a gente vai ter que saber na hora de colocar um vídeo para a criança, na hora de conversar com a coordenação, na hora das crianças fazerem uma interação entre elas também, que são propostas que a gente está avaliando para esse segundo semestre. Então, os pais precisam também dominar, porque senão as coisas não acontecem, bem como nós da escola também, né? O afeto era com toque, gestos e palavras, agora o afeto é com gestos e palavras. Então, a imagem, ela vai dizer muito para as crianças. Oi? Alguém pontuou alguma coisa aí? Melhorou o áudio? Melhorou, Alane, tá bem melhor. Ah, tá. Então, a gente precisa ter muita atenção com as palavras e com os gestos durante o período que a gente estiver passando a orientação para vocês pela Agenda Edu. E os pais participando do processo de ensino-aprendizagem, né? O pai participando, ele é sempre necessário, mas hoje os pais participando do processo, ele tem que ser com afinco. Não adianta a gente achar, hoje eu faço uma atividade, amanhã eu não faço, essa semana não deu, não. E também assim, eu vou fazer uma atividade com uma criança com televisão ligada, então vocês precisam ter uma disciplina, porque os meninos precisam de vocês nesse momento. E o que a escola pode fazer, ela está fazendo do lado de cá, mas ela não consegue suprir uma parte que ficou para a responsabilidade das famílias. Essa é a nossa realidade. Vão ter consequências. Precisamos compreender que temos que fazer esses momentos da educação com seriedade e com união para que aconteçam da melhor maneira possível. Nós, como escola, e vocês, como pais ou responsáveis. Assim, as cicatrizes que ficarem serão mais brandas. Não podemos comparar a escola remota com a escola presencial, mas esta é a nossa realidade e precisamos fazer dela a melhor possível. Então, gente, é o que nós temos hoje. Não adianta eu prometer para vocês 1001 coisas, porque a gente que trabalha abaixo dos órgãos, né, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a gente faz o que nos é permitido. Então, o que a gente tem hoje é isso. E aí a gente precisa de vocês para a gente continuar juntos, porque não adianta a Giovana, junto com as professoras, fazerem um planejamento, organizar tudo, encaminhar para as famílias, e do outro lado, as famílias não darem continuidade ao que a escola está fazendo. Porque, infelizmente, nesse momento, a escola está indo até um determinado lugar, ela não consegue estar diretamente fazendo o processo junto com as crianças. E aí é uma parte que depende de vocês. Então, vocês precisam ter uma rotina com as crianças sobre as atividades que a gente está vivendo, para que a gente possa passar por esse momento da melhor maneira possível. A escola, ela está aberta, assim, eu recebi um pai que mandou uma observação pelo e-mail, né? Eu esperava mais opiniões de vocês, porque a gente está fazendo o que é possível dentro do nosso limite, dentro do que a legislação permite. Mas, obviamente, que vocês aí
né, com o que está acontecendo no dia a dia, vocês podem estar dando feedback para a escola. Até que vocês, junto com a Giovana, né, alguns pais já procuram Giovana para pontuar algumas coisas. Mas a gente está sempre buscando melhorar, mas dentro do que é possível. Então, qualquer coisa que vocês sentirem a necessidade, entre em contato com a escola, porque vocês podem ter certeza que nós daqui estamos fazendo o que é possível para que a gente minimize essas perdas na educação no ano de 2020. Eu quero falar com vocês agora da análise dos gráficos. A gente fez aquela pesquisa, né, para saber algumas coisas sobre a volta às aulas, e aí tem 3 gráficos que eu queria conversar com vocês. Se o período integral fosse retomado, você contrataria esse serviço? O serviço do período integral não era contratado antes e não deverá ser contratado agora. Dos 44 pais que responderam, 17 falaram que não era e continuaria sem o serviço do integral. O serviço do período integral não era contratado antes e pode ser que passe a ser contratado agora. 3 pais, então eles não tinham integral, pode ser que eles queiram o período integral. O serviço do integral, do período integral, era contratado antes e poderá ser contratado agora. 16 pais. Então, quer dizer, 16 pais tinham, né, o integral e pode continuar com os alunos no integral. É uma necessidade da família ainda, de algumas famílias. O serviço do período integral era contratado antes, mas não será contratado agora. 8. Então, o que a gente pode analisar por esse gráfico aqui? Que o serviço do integral, ele não é uma coisa que as famílias estão esperando muito em função, né, do receio do que está acontecendo. Então, ele não é uma demanda real das famílias hoje. Se a escola fosse autorizada a retomar as aulas presenciais ainda este mês, o que você faria? Não retomaria agora, pois ainda é incerto quais adaptações e medidas devem ser tomadas para resguardar a saúde de todos os envolvidos. 16 pais não voltariam, dos 45. Não retornaria agora e esperaria mais um pouco para saber como seria este procedimento. 7. Retornaria para a escola e acompanharia as adaptações e medidas tomadas para resguardar a saúde de todos os envolvidos. 19. Retornaria para a escola de qualquer maneira, pois acredita que as medidas necessárias seriam tomadas. 3. Então, qual a análise que eu fiz? Que dos 45, 22 retornariam, 50%. Ou seja, 50% dos alunos voltariam para as aulas, caso esse mês fosse permitido o retorno. Você ficaria mais satisfeito com a escola se as aulas remotas continuassem como estão, sendo ministradas atualmente? 5. Passassem a ser ministradas de maneira complementar à remota das aulas presenciais, a retomada das aulas presenciais? 14. Fossem suspensas assim que as aulas presenciais recomeçarem? 25. Então, a maioria quer o retorno das aulas. Então, o que acontece? A gente tem os protocolos de retomada. A gente percebe que metade dos alunos, eles têm o desejo da retomada, né? Até por uma questão de trabalho, que a gente precisa retomar a vida da gente profissional também, né? Porque a gente sabe que tem muitos pais com muita dificuldade de encontrar alguém para ficar com as crianças. A escola, gente, já está se organizando para a retomada com as mudanças necessárias. A direção e a coordenação já está se reunindo, montando os protocolos para a preparação das aulas presenciais, tomando as medidas necessárias, os investimentos, né? Porque a gente sabe que vai ter uma série de investimentos que a escola precisa fazer para que as aulas aconteçam presencialmente, treinando a equipe, professores e funcionários, porque tudo vai precisar de ser repensado e reorganizado. E as medidas junto às famílias também já estão prontas. Inclusive, quando for acontecer a retomada, né? Depois que o Ministério da Saúde e da Educação autorizar o retorno, vocês vão receber uma ficha de autorização para a criança, né? A gente vai encaminhar para vocês, que elas só vão retornar com essa ficha assinada. Vocês vão receber os protocolos antes de sair da escola, quais são as ações, as orientações de convivência na escola, como é que vai ser no portão de entrada da escola, como é que vão acontecer as aulas
dentro da sala de aula e como é que tem que ser a volta para casa. Então, tudo isso a escola já está organizando, está só esperando a data desse retorno acontecer. Eu não posso falar para vocês quando vai ser, mas o que eu posso falar para vocês é que, quando for, a gente já está preparado e organizado para que aconteça da maneira mais segura possível. A pergunta enviada, e para finalizar aqui as perguntas, teve uma mãe que me perguntou assim, qual que é a possibilidade de aulas remotas no segundo semestre, com o objetivo de minimizar a reposição das aulas. Então, gente, a palavra minimizar a reposição das aulas, a gente já entende que... Espera aí só um minutinho. Eu queria que vocês entendessem que não existe reposição de aula, para a educação infantil. O que a gente pode pensar é algum contato dos alunos das professoras com os alunos. Mas, assim, na nossa experiência, né, vou ser bem sincera com vocês, e a Giovana está aí como coordenadora pedagógica, depois vai conversar com vocês, a gente percebe que não é uma ação fácil essa interação da videoaula com as crianças. Porque manter o microfone desligado, manter a criança atenta, são coisas muito difíceis. Tanto é que a própria secretaria não autoriza as aulas online. Mas, assim, em alguns momentos, pode ser uma coisa que a gente pode validar para a criança ter o contato com a professora. Mas a gente não tem nada fechado hoje ainda, porque a gente caminha de acordo com que as orientações da Secretaria de Educação e o que a gente vai vendo que pedagogicamente tem valor. A escola, ela não tem aquela linha, todo mundo está fazendo, eu vou fazer, não. A escola, ela faz o que ela realmente acredita. Então, assim, se a gente acredita, né, se vai ter um valor pedagógico, a gente pode fazer as aulas online para as crianças menores. Mas se não, realmente, não tiver um valor pedagógico, a gente não vai fazer uma coisa que não tem sentido pedagógico para a escola, tá? Mas eu não estou falando nem que sim e nem que não. A gente tem avaliado tudo a todo momento e vamos, né, estudando tudo que está acontecendo nos outros países, em outras escolas, em outros estados, para a gente estar podendo dar sempre um retorno para vocês da melhor maneira possível. Agora eu abro para vocês. Alguém quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Com alguma dúvida? Tudo ok, então? Lani, Então eu vou... Tudo ok? Então eu vou passar a fala... Lani, sim, diga. só fazer uma colocação, só de uma interpretação das perguntas que você fez para a gente, que foi na questão do integral, sabe? Eu acho que eu tive uma interpretação diferente do que você colocou, porque eu vi que foi dividido por duas questões. Quem já não tinha optado pelo integral e quem já tinha optado pelo integral antes disso tudo acontecer. Pela pesquisa, eu entendi o seguinte: quem optou pelo integral antes disso tudo acontecer vai continuar optando pelo integral. E quem não optou é que não tem interesse de optar pelo integral agora. Não foi isso, não, a resposta? Não, é porque eram 4 perguntas, né? Tinha assim, quem não tinha o integral e continuaria sem o integral. Isso. Aí foram 17. Ok. E quem estava no integral e que continuaria no integral. Aí foram 16. Só que tinha assim, quem não estava e colocaria. Foram 3, então ficou meio a meio. Entendeu? Quando você soma tudo. Não, eu entendi, mas veja bem, eu entendi que quem já optou pelo integral, na parte do sim, é que tem o peso, porque quem não optou vai continuar, em tese, continuaria sem optar, entendeu? Ou seja, eu entendi que mais de 70% de quem já optava por integral vai continuar optando. E o outro já tinha optado antes, sabe? Uhum. Não, mas assim, eu só estou pontuando isso para vocês, não sei se você ficou conhecer assim, da escola fechar o integral. Não. Só falar nesse sentido. É porque assim, é só para pontuar para vocês, assim, que tem gente que tem um interesse no integral e tem gente que não tinha e continua sem. Deixa eu só permitir aqui. É só um pouquinho que os meninos estão aqui. Não, tranquilo. Porque assim, a escola não tem interesse em mudar. A escola não tem interesse em mudar a organização dela.
Mas é só para pontuar para vocês, assim, que a gente sabe que tem pais que os meninos estavam no integral e que não vão permanecer no integral mais, entendeu? Mas que a gente entende. Porque, assim, a primeira coisa que eu fiz quando aconteceu a pandemia, não sei se vocês estão lembrados, foi suspender os contratos do integral, porque não justifica um pai pagar um horário integral, sendo que a criança nem estava vindo à escola. Mas, assim, o serviço da escola, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração, tá? Mas é só para eu poder enxergar um pouquinho, assim, quais são os receios das famílias, o que, que as famílias esperam no retorno às aulas. Porque a gente não sabe quando a gente fica nessa perspectiva, é agosto, é setembro, é outubro. Ninguém sabe, né? A gente tem que aguardar. Eu não posso, assim, vários pais ficam me mandando mensagem. Ah, você tem previsão? Não tem, porque eu estou aguardando como vocês. Eu não tenho o que fazer nesse momento, entendeu? Como é o caminhar das coisas. E a gente procura fazer o que está na nossa possibilidade do lado de cá. Ok? Ok. Oi, Cris, tudo bem? Chegou agora? Chegou no final da minha fala? Olha, gente, então, a Giovana vai falar agora com vocês a parte pedagógica. E aí, se vocês depois surgir alguma dúvida, se vocês quiserem me mandar por e-mail, porque eu mandei para vocês no e-mail, pontuando alguma dúvida que vocês tivessem, vocês podem continuar me mandando, ou pelo WhatsApp mesmo, e a gente vai conversando aí no dia a dia, tá? É só uma coisa que eu queria pontuar para vocês com relação a valores. O maternal 2 e maternal 3, a partir do próximo mês, que é agosto, do inglês vai ser cobrado só o valor de R$ 36, tá? O berçário maternal 1 não tinha o inglês, então por isso que eu não estou falando para o berçário maternal 1. Acabou que eu não coloquei isso aí na pauta, mas como assim, não tem previsão das aulas, aqui até se fosse retomada em agosto as aulas, a gente ia fazer uma aula de reposição na parte da manhã, que eu já tinha organizado assim com a Giovana. Mas como assim, eu acredito que não vai voltar em agosto, então as aulas de inglês já vão ficar comprometidas para reposição. Então, a partir de agosto, os pais do maternal 2 e 3 vão pagar só os R$ 36, que corresponde à parte do livro didático. A outra parte, que era correspondente às aulas, elas não serão pagas mais, tá bom? Vou passar para a Giovana agora, que ela vai continuar a reunião com vocês. Só um minutinho. Então, agora a parte pedagógica é da Giovana, caso urgente. Aí eu vou continuar aqui, no final a gente volta a falar, tá bom? Então, Giovana, eu passo a fala para você. Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que ótimo, todo mundo se cuidando, né? Em breve nós podemos voltar, se Deus quiser, né? Então, gente, a minha parte para conversar com vocês é todo o universo pedagógico dessa nova realidade, que pegou todo mundo de surpresa, né? Aí eu vou pedir vocês um pouquinho de desculpa aí, que a Lânia vai apresentando os templates para mim, se eu precisar eu vou falar com ela, passa, aí vocês vão entender que né, porque nós estamos meio à distância aqui, mexendo com essas mídias, né? Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a linha do tempo, né? Como que as coisas foram acontecendo. Então, 18 de março, nós tivemos início na paralisação das aulas. Logo na sequência, de 24 de março a 7 de abril, nós iniciamos o atendimento remoto com envio de atividades. Elas estavam mais no universo lúdico, né? Exceto o ensino fundamental, mas para vocês foi mais assim. Aí depois do dia 8 ao dia 21 de abril, nós tivemos o período de férias. Depois de 22 de abril a 6 de maio, nós tivemos um recesso. E a partir de 11 de maio, nós retomamos com aulas online, para quem foi aula online, para quem é autorizado, e para vocês dos maternais com os roteiros, certo? Onde que nós nos pautamos para fazer isso? Basicamente em 3 documentos.
Na medida provisória 934, que fala da suspensão da obrigatoriedade das aulas para os dias letivos, né, que pode ser mudado isso. O parecer do Conselho Nacional número 5, que nos permitiu reorganizar o calendário, né, para a gente, em virtude dessa realidade, e a resolução do Conselho Estadual, né, que falava da reorganização de planejamentos para a gente adotar um regime remoto, né, mesmo na educação infantil, ele não sendo computado, né, como a Lânia já apresentou para vocês, ele foi sugerido, né, para dar subsídio aos pais para a criança não perder o contato, né? Então, isso era para ser feito através de informação e comunicação, de acordo com cada faixa etária e com os recursos disponíveis, ok? Bom, então, o que surgiu a partir daí? Nós passamos a ter o ensino remoto síncrono, que é conectar e interagir ao mesmo tempo, com quem foi possível fazer isso, né? E o assíncrono, que é onde vocês se encontram, que é a realização de atividades de acordo com o tempo, horário e local mais adequado para as famílias, né? E o que nós buscamos através disso? Capacitar a nossa equipe, adequar o nosso currículo, adequar o nosso planilhamento. E aí eu abro uma pausa para explicar isso para vocês, que eu já tive vários pais que me perguntaram isso. Giovana, mas vai ser possível os meninos verem o conteúdo que é previsto para essa faixa etária? Então, o que eu explico, gente? Lá nós trabalhamos no IEP com um planilhamento. O que é um planilhamento? É uma planilha mesmo de tudo aquilo que tem que ser dado naquele ano para a criança em relação aos conteúdos, objetivos que são para aquela faixa etária e também todo tipo de atividade, né? As grandes, como a mostra cultural, como festa junina, e aquelas que acontecem em sala, aqueles pequenos projetos. Então, nós tivemos que refazer esse planilhamento para assim, tirar, né, do currículo aquilo que é como se fosse uma essência. Então, nós fizemos isso. E, a partir daí, foram atualizados os planejamentos, né? Para essa que nós estamos considerando, que é uma primeira etapa, que vai culminar agora dia 31 de julho, e depois, a partir de agosto, a gente vai reorganizar, né, mediante um novo cenário que pode se apresentar para nós. Muito bem, então, seguindo aí, né, que tipo de ferramenta que nós tivemos para fazer esse trabalho? Graças a Deus que temos a Agenda Edu, né, que já é uma comunicação escolar. Ela nos permitiu estreitar os laços com vocês e automaticamente com nossos alunos, né, porque vocês que são os interventores a partir de então. Uma linha de transmissão direta com o WhatsApp, né, que a Lânia tem, e também eu passei a disponibilizar o meu, e atividades impressas, como foi aquela cápsula do tempo, né? A gente viu como que é importante para a criança ter registrado para o seu futuro o que ela está vivendo agora. Então, esse tipo de atividade ficou disponível na escola, os pais buscaram, né? Provavelmente nós teremos outras atividades assim. Mas eu gostaria de esclarecer, né? Porque alguns pais às vezes me pedem assim, Giovana, não vai ter bloco de atividades para os meninos? Calma, gente. No momento certo, né, encaixado dentro da nossa filosofia, dentro da nossa proposta pedagógica, isso pode vir a acontecer. Mas, por enquanto, né, está tudo sendo analisado, estamos de acordo com o que nós trabalhamos, ok? Seguindo, então, né, como a Lânia falou também, nós já fazíamos isso muito, né, e agora, para tornar mais próximo e vocês terem condições de fazer com as crianças, o que nós fizemos? Além das dicas da ShareBaby, que ajuda muito nisso, né? Foi organizado atividade de integração família-escola. Vocês veem que ela vai mudando de roupagem, né? Num primeiro momento eram atividades de escrita, fotos, agora já está sendo os vídeos para as crianças poderem rever as pessoas da equipe. Cada semana, cada terça-feira, vocês vão receber um tipo de brincadeira ou uma contação de história, tá certo? E nas sextas-feiras, a nossa roda de conversa em família. Então, qual que é o objetivo disso? Em sala, as crianças tinham as rodinhas, mesmo as menores, né? Tinham esse momento de conversa. Então, o objetivo é levar para vocês essa rodinha. Ela pode acontecer onde vocês acharem melhor, com almofadas, ou numa mesa,
né, ou num tapete, onde vocês acharem melhor. E não deve durar mais do que 15 minutos. Qual que é o objetivo? Trazer um assunto, ao você explicar, falar com a linguagem mais simples, mas principalmente, gente, ouvir a criança. Eu tenho alguns pais que compartilham comigo e eu tenho achado muito interessante que, num primeiro momento, eles ficam super preocupados em estar falando tudo para a criança, explicando, e mais agora, né, que eu vou falando, não, pai, deixa eles falarem, aí eles fazem a pergunta, a criança consegue explicar do jeitinho dela, aí eles falam, Giovana, eu não achava que eles fossem capazes disso, gente, mas são, né, as crianças são muito capazes, e sem contar que este momento, ele une a família de vocês, né? Eu entendo, nós todos temos horários muito apertados, todo mundo trabalhando home office, então não tem obrigatoriamente que fazer toda sexta-feira, né? Vocês encontram o melhor horário para fazer. E além disso, gente, eu me disponibilizei, né? Tanto para orientação educacional, ou seja, não, Giovana, não estou conseguindo manter uma rotina de estudo. Nossa, meu filho teve uma dificuldade com essa atividade, eu estou aqui para orientar vocês. Ou também aquelas questões que são mais psicológicas, né? Tenho atendido também a mãe, às vezes, com dúvida, o pai, às vezes, com dúvida, está acompanhando como a criança precisa, e eu estou aqui, né, para orientar vocês. Então, dando sequência aí, qual que é o papel de vocês, então, nesse ensino remoto, né? Nós temos que ter família e escola conectados. Isso é muito importante. Às vezes eu posto lá o roteiro, vou ver, tem uma visualização, eu falo, ai meu Deus do céu, quem é esse filho de Deus que fez a atividade, né? Por quê, gente? Porque é feito com muito carinho, com muita dedicação. São atividades contextualizadas, vocês podem ver que eu abro para vocês lá qual que é o objetivo que está sendo trabalhado, qual que é o direito de aprendizagem que a criança está tendo assegurado, sabe? Para quê? Para vocês também visualizarem como trabalhar aquilo com a criança. Tento, na medida do possível, fazer as coisas mais simples, com coisas que tem em casa, né, para vocês terem como ofertar à criança. Sei que não é possível fazer tudo, né? Então até teve um momento que eu coloquei mais atividades, agora eu dosei, diminuí, né? Então eu preciso que vocês vão me dando esse retorno. Não, Giovana, tá bacana. Olha, isso eu não consegui, né? Porque aí eu vou melhorando, né? Conforme for necessário. Então, vocês precisam de quê? Auxiliar numa rotina da criança. Eu já falei isso com alguns pais em separados e vou insistir, gente. É uma coisa que a gente na escola trabalha desde o berçário. A criança visualizar, ela compreender que ela acorda, toma o café, vê um pouco de desenho, depois almoça, tira um cochilinho, depois estuda, depois toma banho, vê um pouquinho de televisão com a mamãe e dorme. A criança, para ela se sentir segura, ela precisa, tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, ter uma rotina. Eu sei que nesse período isso é muito difícil, né? Mas eu dei várias dicas para os pais que me perguntarem, e vídeos também que eu enviei para vocês. Por exemplo, se ela não está respeitando o seu local de trabalho, pega um objeto e fala com ela, ó, toda vez que esse chapéu estiver aqui na mesa do papai ou da mamãe, ou esse chale aqui, ela está trabalhando, então você não pode atrapalhar. E uma outra coisa também, né, importante na rotina, não deixa as crianças de pijama o dia todo, gente. Né, vão trocar roupa, porque agora é o horário de estudo. Não que a gente está iludindo ela, né, como se ela estivesse indo para a escola, não é isso. Mas nós mesmos, se a gente ficar o dia todo de pijama em casa, a gente tem uma disposição diferente daquela quando a gente se prepara para as coisas. Então, vamos ficar atento para isso. E, além disso, vocês orientar, né, e ajudar na realização das atividades, porque algumas são de culinária, outras são de coreografia, então precisa da ajuda do adulto, ok? Seguindo, né? Esse é o nosso sonho de consumo. Quem sabe a data que as aulas vão voltar? Né? Ninguém sabe. Mas o que, que a gente está fazendo o tempo todo? Totalmente antenado, né, com as discussões e as deliberações competentes. Acompanhando as experiências de outros países, de outras cidades, para ver o que fazer, como a Lânia falou, né, preparando a infraestrutura física e os protocolos sanitários, e também a nossa própria organização pedagógica, como eu falei, o calendário, planejamento,
E quero tranquilizar vocês, gente, quando nós retornarmos, assim como é feito no início do ano, nós faremos uma avaliação diagnóstica para a gente conseguir perceber onde cada criança está. E a partir daí, a gente poder trabalhar, né, buscando minimizar essas diferenças que com certeza vão acontecer, ok? Para a retomada, então, nós temos como estratégia ter esse diagnóstico, que vai nos ajudar muito a visualizar como cada criança está, implantar essa reorganização do processo pedagógico e monitorar para a gente poder fazer ajuste, né? E no final do ano a gente tem condição de dar para vocês um relatório de como a criança se desenvolveu nesse período, né? Muito bem. Para finalizar, eu selecionei aqui algumas perguntas que não foram enviadas, mas assim, eu andei ouvindo essas perguntas nesses diálogos que eu tenho tido com as famílias, então queria dividir com vocês. Uma grande dúvida que tem é essa: meu filho está aprendendo por meio das atividades enviadas nos roteiros? Claro que sim, gente. A criança aprende o tempo inteiro. Então, quando você tem algo mais sistematizado, você tem mais aprendizado ainda, né? Então, quem puder fazer as atividades vai contribuir muito para o desenvolvimento da criança. Segunda, as crianças vão absorver tudo que estava proposto e previsto para 2020? Não, né? Por quê? Porque nem tudo vai ser trabalhado. Como eu falei com vocês, a gente fez uma reorganização do currículo, né? Pensando aquilo que são os objetivos centrais para a gente poder trabalhar nessa linha. E como a própria Lânia falou, já está previsto, né, que 2021, 2022, nós vamos ter uma diluição desses outros conteúdos, né, sem que faça falta para a criança, porque cada um é pré-requisito. Acho que esse ano está perdido? Não seria melhor repetir o ano? Não existe isso nessa faixa etária, né? A criança não pode ser retida na educação infantil, entendeu? Então, provavelmente, para o próximo ano, né? O que é quem está no 1 vai para o 2, quem está para o 2 vai para o 3 e assim sucessivamente, né? E nós é que iremos adaptar os recursos para que isso ocorra da melhor forma. Não consigo ensinar como professora. Será que isso é bom para o meu filho? Isso é ótimo para o seu filho, né, gente? Em tudo, como diz o Candinho da novela, tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? Isso trouxe a família muito próximo à aprendizagem da criança. É um sonho de consumo do coordenador pedagógico, do professor, que os pais estivessem tão presentes na educação dos filhos como está acontecendo agora. Então, você não é a professora, você não é formada para aquilo, não tem que ter a estratégia dinâmica. A sua forma de estar ajudando a criança está ajudando ela demais da conta, né? Agora, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o fator afetividade. Uma coisa é eu dar aula para outra pessoa, outra coisa é eu dar aula para o meu filho. Então, é claro que ali tem uma carga emotiva, tem dia que a gente está mais cansado, mais estressado. Então, isso tudo é relevante, né? Aí eu costumo muito dizer isso para as mães e para os pais, quem vem, às vezes, clamar comigo e está achando que não está de acordo, eu falo: mães, sejam misericordiosos com vocês, né? Nós temos que compreender que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, ok? Devo me preocupar em relação à alfabetização? Não, pais, não preocupem. Por quê? A alfabetização é um processo que na educação ele vai até o 3º ano do ensino fundamental, né? Então isso nós temos um período tranquilo para trabalhar isso de uma forma, né, que vai subsidiar a criança porque ela precisa, né, para a alfabetização. Como solicitar uma reunião, tirar dúvidas em relação ao cognitivo, ao socioemocional sobre meu filho? Eu já disponibilizei em vários vídeos, em várias mensagens da Agenda Edu, mas esse aí é o número do meu WhatsApp, né? Quem quiser falar comigo, eu estou à disposição. Agora eu fico também aberta, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Ninguém não, gente? Ailane, acho que foi tranquilo. Ó, gente, então tá bom. Eu agradeço vocês por esse momento. Espero que tenhamos outros para esclarecer. Eu vou procurar estar mais próximo de vocês em reunião. Toda vez que eu sentir a necessidade, vocês podem pontuar daí. Apesar de eu estar muito assim próxima de vocês pelo WhatsApp ou
ou na própria escola, né? Alguns pais já foram até a escola conversar comigo. Eu quero que vocês se sintam à vontade para isso. E se vocês sentirem, assim, a necessidade de a gente estar se encontrando mais para pontuar alguma coisa, a gente está muito aberto. A escola, ela não tem nenhuma dificuldade com isso, pelo contrário, a gente gosta muito dessa proximidade com as famílias. Se vocês sentirem, eu queria uma orientação da Giovana, porque eu sei que a Giovana é muito técnica, eu acho que ela tem dado um suporte muito técnico para vocês, ajudado muito vocês aí, tanto no pedagógico quanto no emocional, para trabalhar com as crianças, a gente pode estar combinando, remarcando e conversando. Na parte mais administrativa comigo, caso vocês queiram conversar alguma coisa, pontuar alguma coisa também, eu estou à disposição para a gente estar se falando, tá bom? Agradeço vocês a atenção, o tempo disponível, que Deus nos abençoe, que possamos nos encontrar logo para nos abraçar, para as crianças poderem correr na escola, a gente poder estar junto, né? Foi assim, quero agradecer a vocês pelo momento lá no drive-thru de sábado, foi muito lindo, né? Alguns pais se emocionaram, e realmente foi um momento, assim, que marcou nossas vidas, né? Porque depois de tanto tempo a gente afastado, sem se ver, sem ver as crianças, a gente teve um pouquinho, né? Meio que seja rapidinho ali, mas a gente pôde se ver um pouquinho. Então é isso, no que for possível, a escola vai estar procurando fazer a parte dela, acompanhando tudo que os órgãos competentes nos orientam, né? Porque vocês sabem que o IEP, assim, às vezes os pais ficam meio ansiosos com as coisas, mas assim, eu só tomo uma decisão se eu estiver legalmente e pedagogicamente no caminho certo. Eu não vou atirando só porque todo mundo está atirando por aí, não. Então, assim, essa é uma filosofia da escola. Então, às vezes, vocês podem falar assim, mas a outra escola fez e a escola... Não entro em modismo, não. Porque a gente acredita num trabalho sério, num trabalho coerente, e a gente começou assim, a pandemia está aí, ela não é uma coisa que eu quis, nem que vocês quiseram, aconteceu, então nós temos que buscar nela sair da melhor maneira possível. Então, passar por ela com cabeça tranquila, com a mente tranquila, coração tranquilo, poder, assim, ensinar as crianças da melhor maneira possível, fazendo o que for possível para todos nós, dentro do que nós temos disponível hoje aqui, para que a gente possa trabalhar juntos, tá bom? No mais, muito obrigada, um grande abraço para vocês. Giovana, quer ter uma falinha final? Gente, muito obrigado pela atenção, por nos permitir entrar, né, na casa de vocês. E vamos seguir confiantes, gente. Eu tenho certeza que isso é para nos tornar pessoas melhores do que somos, né? E Deus está olhando por todos nós, certo? Beijo. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Um abraço. Boa noite.